Esse é o segundo vídeo da série sobre sono. No último, a gente conversou sobre como funciona essa coisa de contar carneirinhos e do nada começar a imaginar um filme experimental polonês dos anos 80. Experiência essa que a gente chama de sono. Mas, caso você ainda não tenha visitado esse vídeo, vou deixar aqui nos cards, recomendo fortemente. Assistindo ele vai ser uma experiência bem mais gostosinha esse vídeo, mas claro, caso você queira assistir depois, não tem problema, vai ser gostoso igual. Mas hoje eu quero conversar com você sobre café e como ele é uma droga poderosíssima e largamente consumida no nosso cérebro. Antes, claro, você precisa entender onde o café age no seu organismo. Existem dois fatores que dominam o seu organismo para determinar quando você sente sono. O primeiro deles é o ritmo circadiano de 24 horas, que é um mecanismo bastante sofisticado envolvendo luz e escuridão que avisa o seu cérebro quando está de noite e já está na horinha de ir para a cama. O segundo fator, que é o mais importante do nosso vídeo, é chamado de pressão do sono. E o que é a pressão do sono? Nesse exato momento, uma substância química chamada adenosina está se acumulando no seu cérebro e a sua concentração continua aumentando a cada minutinho acordado, e quanto mais tempo você passa acordado, mais adenosina se acumula no seu cérebro. Meu Deus, agora você deve estar pensando, Jesus, o que é essa adenosina que está no meu cérebro? Pensa aqui na adenosina como se fosse um barômetro químico que registra continuamente o tempo transcorrido desde que você acordou essa manhã até o horário que você dorme. E a principal consequência do aumento do nível de adenosina no seu cérebro é o crescente desejo de dormir. Por isso que a gente chama de pressão do sono. Em virtude dessa pressão química do sono, quando a concentração de adenosina chega no pico, uma irresistível ânsia de dormir se apodera de você, como se fosse um abraço de um anjinho. Isso acontece com a maioria das pessoas depois que passam de 12 a 16 horas acordadas. Entretanto, é possível suprimir artificialmente o sinal do sono da adenosina utilizando uma substância química que faz você se sentir mais alerta e mais desperto: a cafeína. E a cafeína não é um suplemento alimentar. Na verdade, é o estimulante psicoativo mais consumido e abusado no mundo. E o consumo de cafeína representa um dos mais longos e maiores estudos não supervisionados sobre o uso de drogas pela raça humana já conduzidos e que talvez só tenha o álcool como rival e que perdura até os dias de hoje. E como que o café funciona? A cafeína derrota a adenosina pelo privilégio de se conectar aos locais de ligação da adenosina, os receptores dela no seu cérebro. Mas, depois que a cafeína ocupa esses receptores, ela não estimula eles como a adenosina, deixando você sonolento. Na verdade, a cafeína bloqueia e inativa esses receptores, se comportando como um agente encobridor, blindando você da pressão do sono. É o equivalente a enfiar o dedo no ouvido para deixar de ouvir um som. Como resultado, a cafeína engana você, fazendo com que você se sinta alerta e desperto, apesar dos elevados níveis da adenosina, que de outro modo teriam induzido você ao sono. Mas o problema da cafeína não é fazer você deixar de dormir. Isso você já sabe e é exatamente por isso que você toma. O problema da cafeína é a persistência dessa substância no teu organismo. Na farmacologia se usa a expressão meia-vida quando a gente discute a eficácia de uma droga. O termo se refere ao tempo que o corpo leva para remover 50% da concentração de uma droga do seu corpinho. E a cafeína tem uma meia-vida média de 5 a 7 horas. Então vamos montar um exemplo. Digamos que você tome uma xicrinha de café depois de jantar por volta lá de umas 7h30 da noite. Isso significa que quando for 1h30 da manhã, 50% da cafeína ainda pode estar ativa e circulando pelo seu tecido cerebral. Em outras palavras, a 1h30 da manhã você vai estar só a meio caminho de completar a tarefa de limpar o seu cérebro da cafeína ingerida depois de jantar. E não tem nada de bom em 50%. Meia dose de cafeína ainda é muito forte e resta ainda muito trabalho de decomposição pela frente ao longo de toda a noite antes que essa substância seja eliminada por completo do seu cérebro. O sono, então, não vai vir fácil ou não vai ser tranquilo no decorrer da noite enquanto o teu cérebro está lutando contra a força contrária da cafeína. E a maioria das pessoas não se dá conta de quanto tempo é necessário para superar uma única dose dessa substância. E por isso, não se consegue estabelecer pela manhã o vínculo entre uma má noite de sono e uma xicrinha de café tomada 10 horas antes lá no jantar. Claro, a sacudida do café uma hora desaparece graças a uma enzima do seu fígado que remove e degrada aos poucos a cafeína. Devido em grande parte à genética, é importante que a gente ressalte isso, algumas pessoas têm uma versão mais eficiente dessa enzima que degrada a cafeína, permitindo que o fígado retire rápido o café da corrente sanguínea. E esses raros indivíduos conseguem tomar um expresso depois de
de jantar e dormir bem rapidamente, à meia-noite, sem qualquer tipo de problema. Já outras pessoas têm uma versão desse enzima que age mais devagarzinho, por isso são muito sensíveis ao efeito da sua substância. Uma xicrinha de chá ou café tomada de manhã vai ter efeito por grande parte do dia, e se eles tomarem uma segunda xícara, mesmo que no comecinho da tarde, vão ter dificuldades sérias para dormir. E eu, inclusive, me encontro nesse grupo, eu sou muito sensível à cafeína. E também, outro elemento que deixa mais sensível à cafeína é o envelhecimento. Quanto mais velho ficamos, mais tempo o cérebro e o corpo leva para eliminar essa substância. Então, mais sensível nos tornamos à influência perturbadora da cafeína sobre o sono quando estamos mais velhos. Se você está tentando permanecer acordado então tarde da noite tomando cafeína, é importante você saber também de uma outra consequência desagradável. Quando o fígado conseguir expulsar a substância do seu organismo, um fenômeno chamado choque da cafeína vai se apoderar de você. E isso é muito parecido com um robozinho de brinquedo que as baterias estão fraquinhas, sabe? O negócio está acontecendo, de repente, né? O seu nível de energia decorrente do choque da cafeína despenca bem rápido. Você tem dificuldade para funcionar, sente dificuldade para se concentrar, sente de novo uma forte sensação de sono. E isso acontece porque durante todo o tempo em que a cafeína está no seu sistema, a adenosina continua se acumulando. Mas o cérebro não está ciente dessa maré de adenosina que se formou por causa da parede de cafeína que você criou com o café. Assim que o fígado acaba com essa barricada de cafeína, você sente uma reação violenta. É atingido pela sonolência que tinha experimentado 2 ou 3 horas antes daquela xicrinha de café. Mais ainda toda a adenosina extra que se acumulou nas horas transcorridas desde que você tomou o café. E a menos que você consuma ainda mais cafeína para reduzir o peso da adenosina, o que inicia um ciclo de dependência, você vai achar muito difícil se manter acordado. E para deixar ainda mais claro os efeitos da cafeína, eu quero acrescentar aqui uma pesquisa esotérica, praticamente, conduzida pela NASA nos anos 1980. E era uma época que a NASA era bem diferente da NASA de hoje. Os cientistas da agência expuseram aranhas a diferentes drogas e em seguida observaram as teias construídas por elas sob efeito da substância. Entre essas drogas estavam o LSD, o ácido lisérgico, a anfetamina, maconha e a cafeína. E os resultados falam por si mesmos. Editor, põe aqui na tela e destaca o da cafeína. Nele, nessa pesquisa, os pesquisadores notaram como as aranhas se mostravam impressionantemente incapazes de construir qualquer coisa que se assemelhasse a uma teia normal ou lógica ou com qualquer utilidade funcional depois que recebiam cafeína. E isso mesmo comparado com outras drogas poderosíssimas. E eu quero ressaltar aqui também que a cafeína é uma droga estimulante, além da única substância viciante que a gente dá sem qualquer pudor para crianças e adolescentes. Nossas crianças e adolescentes. Como saber se eu durmo bem ou não durmo bem para precisar de cafeína? Uma regra geral fácil é responder a 2 perguntinhas. Primeiro, depois que eu acordo, eu consigo voltar a dormir às 10 ou 11 horas da manhã? Se eu responder sim, é provável que eu esteja tendo uma quantidade ou uma qualidade de sono insuficiente. Segunda pergunta, eu consigo funcionar otimamente sem cafeína antes do meio-dia? Se a resposta for não, preciso do meu cafezinho. O mais provável é que você esteja se automedicando com café contra o estado de privação de sono crônica. E em geral, essa sono de não revigoramento que compele alguém a voltar a dormir no meio da manhã ou que requer um reforço do estado de alerta com cafeína acontece por negligência do tempo adequado para dormir ou uma péssima qualidade de sono. Quando você não dorme o suficiente ou dorme mal, uma das consequências é que as concentrações de adenosina permanecem muito elevadas. Lembra? A adenosina, que o café não deixa entrar em contato com os neurotransmissores, que a gente falou agora há pouco. Então, esse acúmulo de adenosina funciona como se fosse uma dívida pendente em um empréstimo. Quando você acorda de manhã, ainda tem uma certa quantidade de adenosina do dia anterior, caso você tenha dormido pouco ou mal. Você então carrega essa sonolência pendente ao longo de todo o seu dia. E também, como um empréstimo atrasado, a dívida do sono continua se acumulando. Então, se no dia seguinte você dormir menos ou mal, vai ter o acúmulo de adenosina por 2 dias. E não tem como se esconder dela. A dívida passará por ciclo de pagamento seguinte, produzindo uma condição de privação de sono crônica prolongada de um dia para o outro. Um dia de cada vez. E como que eu consigo dormir bem? Vejam, são regrinhas simples para ter uma boa noite de sono, mas que são difíceis de encaixar na rotina, mas fazem toda a diferença, então pelo bem da sua saúde, tente. São 12 regrinhas bem simples que eu vou trazer aqui. Primeira delas, mantenha um horário de sono. Vá deitar e acorde sempre na mesma hora todos os dias.
Nós somos criaturas de hábito, a gente tem dificuldade de se ajustar a mudanças nos padrões de sono. Lembrando também que o dormir até mais tarde nos fins de semana não compensa a falta de sono da semana e ainda dificulta mais o despertar cedo na segunda-feira de manhã, porque você bagunça o seu horário de dormir e acordar. Segunda, pratique exercícios físicos, mas não faça isso muito tarde no dia. Tente se exercitar por pelo menos meia hora na maioria dos dias da semana, mas não mais tarde do que 3 horas antes de se deitar. Terceiro, evite cafeína e nicotina. Lembrando que café, Coca-Cola, congêneros, chás, chocolates, todos esses podem conter cafeína e os seus efeitos, como a gente já falou, podem levar até 8 horas para serem eliminados por completo. Então, uma xicrinha de café no fim da tarde pode dificultar o início da sua noite de sono. A nicotina também é estimulante, que muitas vezes faz com que as pessoas durmam só superficialmente. E além disso, fumantes costumam acordar muito cedo de manhã por causa da abstinência da substância. Esse conselho vai para o editor. Quarto, evite ingerir bebidas alcoólicas antes de se deitar. Beber antes de dormir pode te ajudar a relaxar, mas o consumo intensivo priva você do sono REM. O álcool prende você nos estágios mais leves do sono, então o sono fica uma merda. A ingestão pesada de álcool também pode contribuir para uma deficiência na respiração da noite, então é normal que quando você beba muito você costume roncar, o que atrapalha bastante o teu sono. Quinto, evite consumir muita comida ou líquido tarde da noite. Um lanchinho leve está tudo bem, mas uma refeição pesada, como uma feijoada, por exemplo, pode causar indigestão, interferindo no teu sono. E o excesso de líquidos à noite pode causar despertares frequentes para ir no banheiro. Sexto, se possível, evite remédios que adiem ou perturbem o teu sono. Alguns medicamentos, comumente receitados para coração, hipertensão, asma e alguns remédios de erva de venda livre para tosse, resfriado, alergia, podem perturbar o padrão do teu sono. Se você tem dificuldade para dormir, converse com seu médico ou farmacêutico para verificar se algum remédio que você está tomando pode estar perturbando o teu sono. 7. Não tire sonecas depois das 3 da tarde. As sonecas podem ajudar a compensar um sono perdido, mas quando são tirados no fim da tarde, tornam mais difícil adormecer à noite. Então, evite. Oitavo, relaxe antes de ir se deitar. Não assuma muitos compromissos durante o dia, de forma que não tenha nenhum tempo para relaxar. Uma atividade relaxante como ler ou ouvir música deve fazer parte do seu ritual antes de dormir. 9. Tome um banho quentinho antes de ir se deitar. A queda na temperatura do corpo depois de sair do chuveiro pode te ajudar a se sentir sonolento e o banho também pode te ajudar a relaxar e se acalmar, ficando assim mais propenso a uma boa noite de sono. 10. Mantenha o quarto escuro, fresco e livre de aparelhos eletrônicos. Se livre de qualquer coisa no cômodo que possa te distrair do sono, como ruídos, luzes intensas, cama desconfortável, temperatura elevada. Lembre-se, os humanos dormem melhor quando a temperatura do quarto é mantida mais para fria do que para quente. E quem tem insônia costuma dar várias olhadas no relógio. Deixe o mostrador do aparelho virado para outro lado para que você não consiga ver as horas e nem fique preocupado com a hora enquanto você tenta adormecer. 11. Procure ter uma exposição correta à luz solar. A luz do dia é essencial para regular o seu padrão de sono diário. Então procure ficar exposto à luz natural por pelo menos meia hora por dia. Se possível, acorde com o sol ou use luzes bem intensas de manhã. Especialistas recomendam que quem tem problemas para adormecer obtenha 1 hora de exposição à luz solar de manhã e diminua a iluminação antes de se deitar. E o 12º, não fique deitado na cama acordado. Se você ainda estiver acordado depois de permanecer na cama por mais de 20 minutos ou se estiver começando a se sentir ansioso ou preocupado porque não consegue dormir, se levante, faça uma coisa relaxante até se sentir sonolento. A ansiedade de não conseguir dormir pode dificultar ainda mais a qualidade do seu sono. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal de que o conteúdo te interessou muito. Então, nós aqui pedimos encarecidamente para você deixar um like, um comentário. Isso ajuda tanto o algoritmo a entender que o nosso conteúdo é muito bom e propagar para mais pessoas, quanto para nós aqui no canal entender que esse conteúdo foi esplêndido, que a gente pode continuar com essa qualidade. Não esquece também de se inscrever e ativar o sininho, assim você sempre está ciente de tudo que está saindo de novo nesse canal. E tem muita coisa legal, muita coisa massa que já saiu e que ainda vai sair. Então, fica ligado. Muito obrigado por toda a sua atenção. Eu espero muito mesmo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.